Olá, seja bem-vindo de volta. Se você é alguém que já trabalha com Linux, você pode pular essa aula e ir direto para a próxima aula, não precisa perder tempo aqui. No entanto, se você não conhece de Linux ou tem pouca experiência com Linux, esses aqui são os comandos básicos que você precisa conhecer para seguir com mais tranquilidade aqui durante o treinamento, né? Então, a gente vai aqui abordar rapidamente os principais comandos que a gente vai utilizar durante o treinamento, porque eventualmente a gente precisa, né? Quando a gente está lidando com containers, é indispensável que nós executemos alguns comandos que são dependentes do sistema operacional. Nesse caso aqui estamos usando o Linux, ok? Então vamos começar com o comando ls. Comando ls, o que esse comando faz? Esse comando ele lista conteúdos de diretórios e arquivos. Eu vou dar um clear aqui. É até bom a gente já inserir também aqui o comando clear, tá? Comando clear. O clear, vamos colocar ele aqui em primeiro lugar. Deixa eu pensar aqui, além do clear, a gente vai utilizar bastante aqui não sei se o du, vamos seguindo aqui, ó. Então, o primeiro comando que eu usei foi o clear, né? O clear, ele faz o quê? Ele limpa aqui a screen para mim, né? E volta ali, deixa a tela mais limpa quando eu vou executando vários comandos aqui. Eu preciso limpar a minha tela, eu dou um clear aqui e a tela está limpa. Eu tenho outro comando também, lembrei agora, pwd, tá? Pwd ele mostra qual é o diretório atual, qual o diretório que você está atualmente na navegação. Você tem aqui em qual diretório você se encontra nesse momento. Nesse momento a gente está no diretório do home, aluno Udemy, YAML, tá? Se eu executar o comando cd ponto ponto, o que o cd ponto ponto faz? Ele volta um diretório na hierarquia. Então, enquanto eu estava lá no aluno Udemy home, aluno Udemy YAML, eu agora estou, né, um diretório abaixo. Voltei um diretório aqui. Vamos incluir também esse comando aqui, né? Então, já conhecemos aqui 3 comandos pwd, certo? Depois eu vou colocar aqui rapidamente a observação do objetivo de cada um desses comandos para que você possa usar esse mapa aí para se orientar durante o treinamento, tá? Ok, conhecemos já o clear, limpar a tela, pwd mostra o diretório local, né, o corrente, diretório corrente. Aqui era o pwd, na verdade era o cd ponto ponto, né? cd ponto ponto é para voltar para ele voltar um diretório na hierarquia de diretórios. Se eu usar, mas o cd também ele é utilizado, tá, para ascender a diretórios, né, para acessar diretórios. Então, por exemplo, né, eu estava aqui no diretório /home aluno Udemy /YAML. Quero voltar para lá, uso o comando cd e simplesmente coloco o caminho. Eu vou lá para aquele diretório. Assim como eu posso ir para outros diretórios no sistema operacional. Ó. cd/opt containerd, por exemplo, estou aqui em outro diretório usando o comando cd. Vamos dar um clear aqui. Conhecemos já o cd, cd ponto ponto. Ó. cd ponto ponto ele volta um diretório na hierarquia. Se eu colocar somente cd, sem nada, ele vai para o meu diretório home, ó, certo? Se eu usar o cd sem nada, ele volta lá para o meu diretório home. Então, estão aí alguns usos do comando cd. O próximo comando que a gente usa, eventualmente, é o comando ls, para listar diretórios. Ele também aceita outros parâmetros para você listar arquivos por determinadas... por ordem de modificação, ordem de criação. Então, existem vários parâmetros para o arquivo ls. Como é que você pode também utilizar aí, conhecer todos os parâmetros de um comando? Você pode usar o comando main ls, tá? Qualquer comando com a instrução main de manual, tá? Main, por exemplo, cd, ó. Não existe entrada para ela, mas eu posso usar o cd --help, tá? Também funciona, assim como o ls --help, ó.
tá? Então você tem duas opções, que é ou usar o manual do comando, né, main cd, pode ver que não tem nenhum manual para o comando cd, ou você pode usar o comando específico que você quer e a instrução ---- help para ele trazer ali todas as opções de uso de um determinado comando. O próximo comando que a gente vai utilizar com frequência é o comando mkdir. Mkdir faz a criação de diretórios. Então, eu estou aqui no diretório do /home, no Udemy, quero criar um diretório, por exemplo, chamado comandos Linux. Então, ele acabou de criar um diretório aqui, ó, comandos Linux. Entrei nesse diretório, se eu pego o pwd, consigo ver exatamente o local. Existe uma variação do mkdir, que é você utilizar o parâmetro "-p". Vamos utilizar o cd sem nada para voltar no home e vamos fazer isso aqui, ó, mkdir, tá? E vamos criar um subdiretório aqui, ó. Vamos criar da seguinte forma: a gente criou comandos Linux, vamos criar sub1 e sub2, ó. Isso aqui vai dar erro, tá? Vai dar erro, mas a gente vai aprender já já como corrigir. Por quê? Porque embora esse diretório aqui exista, o comandos Linux, eu estou mandando ele criar subdiretórios numa hierarquia e ele vai dar problema, porque ele não consegue criar, já que esse diretório aqui, ó, o sub1, ainda não existe, ó. Então ele diz aqui, ó, que esse subdiretório aqui não existe. Como é que eu evito esse problema? Eu uso aqui o "-p", tá? Se eu usar o "-p", ó, ele vai conseguir criar esse diretório aqui. Então, se eu fizer um cd agora, passando esse caminho aqui, ó, comandos cd, comandos Linux, sub1, sub2, pode ver que o diretório foi criado. pwd para confirmar, clear para limpar. Outro comando que vamos utilizar, e aqui eu vou deixar ele por último, vou puxar ele para baixo aqui, é o vi para a gente criar os arquivos. Isso aqui é um editor de texto. Tem gente que gosta de usar o vi, tem gente que gosta de usar o vim, tá? Aí você usa, eu uso muito o vi, tá? Muita gente gosta de usar o vim, mas aqui a gente vai aprender sobre como utilizar o vi, até porque o que a gente precisa fazer no vi é bem simples, tá? Não tem muita coisa para a gente, não é um curso de Linux, então, e nem de editor de texto, então a gente não precisa se apegar muito a isso. PS é para ligar processos, tá? Para listar processos. Então, quando eu estou aqui no sistema operacional e eu dou um PS, ele traz aqui então os processos que tem em execução. Se eu coloco um PS-EF, ó, eu dou uma mudada no parâmetro, ele traz aqui outras opções, mais detalhes sobre esse processo, o PID desse processo, quem é o owner desse processo, tá? Então o PS serve para isso e, como sempre, você pode usar o PS-help, tá? Ou aqui main PS, se ele não tiver. Ó. Aqui para esse já tem manual mostrando aqui que as várias opções que você tem para o comando PS. Próximo comando aqui, o RM. RM é para remoção de arquivo. Então eu vou entrar aqui no diretório comandos Linux, vou criar um arquivo aqui, ó, com o comando test.txt. Temos aqui esse arquivo test.txt, rm test.txt, remove esse arquivo. Próximo comando que a gente vai utilizar, chmod. Chmod vai alterar as permissões de um arquivo ou diretório. Então, quando eu dou um ls-lart aqui, ó, eu consigo ver as permissões de um determinado diretório. Então, isso aqui, ó, o D significa que isso é um diretório. Tem permissão de leitura, escrita e execução para o dono, leitura, escrita e execução para aqueles que pertencem ao mesmo grupo do dono desse arquivo, e somente leitura e execução para outros usuários que não são nem o dono, nem alguém que pertence ao grupo desse usuário aqui. Então, esse chmod, ele vai mudar essas letrinhas aqui, tá? E aí elas têm um impacto em dizer quem pode executar, quem pode abrir, quem pode ler, quem pode escrever.
Então, se eu der, por exemplo, aqui ó, um chmod 600 em cima desse diretório, a gente vai ter a mudança daquelas letras ali, ó. Vejam bem que somente o dono do diretório tem permissão para leitura e escrita, e esse diretório aqui não pode ser executável. Então, através do chmod, deixa eu ver se ele tem manual, você tem aqui todas as opções do chmod. O chowner, ou chown, né, é a mudança de owner. Então, vejam bem aqui que eu estou no diretório aqui, eu tenho um diretório que é de propriedade do aluno Udemy. No entanto, se eu quiser mudar essa permissão para um outro usuário aqui que não seja o meu, eu preciso de ter privilégio de super user. Então a gente tem que usar o sudo, que é uma espécie de comando para elevação de privilégios, e posso mudar o diretório aqui, ó. Esse diretório tá, quem é o dono dele? Aluno Udemy, e o grupo é aluno Udemy. Se eu quiser mudar aqui, ó, eu quero que seja o root e o grupo também seja root desse diretório sub1. Ele não vai deixar eu fazer isso aqui sem o sudo, ó, porque eu preciso de ter elevação de privilégio. Agora vejam que com o sudo, ó, ele vai me pedir a senha, e aí quando eu der um ls-lart, ó, eu mudei a propriedade, né? O proprietário, o owner e o grupo desse diretório foi modificado. Próximo comando é o vi, que a gente vai utilizar com mais frequência do que todos os outros, que é nada mais nada menos que um editor de texto. Então, por exemplo, quando eu for criar arquivos Dockerfile, eu vou usar o comando vi e vou passar o nome do arquivo. Aí aqui algumas teclas que a gente precisa conhecer, tá? O i, eu dou um ESC e eu abro esse arquivo no modo inserção. Aqui embaixo, ó, você mostra aqui que ele está no modo inserção. A partir da inserção eu posso colocar comandos aqui, por exemplo, o comando from Ubuntu latest, tá? Deixa eu ver aqui. Tá no modo insert. Se eu quiser sair do modo insert, eu aperto o ESC. Pode ver que ele saiu do modo insert. Se eu tiver aqui nessa linha, não estou no modo insert, eu apertei ESC, o insert saiu aqui de baixo, ele não aparece aqui mais, tá vendo? Ele não está no modo insert, mas se eu digitar o O aqui no final dessa linha, ó, ele já cai para a próxima linha e bota o arquivo aqui no modo insert. Então eu poderia, por exemplo, aqui colocar workdir/app, tá? Se eu dou enter, eu vou para a próxima linha, posso continuar digitando. Quero sair do modo insert, ESC. Para salvar isso aqui, tá? Para salvar isso aqui, eu aperto o ESC, eu seguro o Shift, eu digito 2 pontos, ó, tá vendo que ele apareceu aqui embaixo, ó, 2 pontos? O W é quem salva esse arquivo após a edição. Então, digitei o W, quer dizer que ele vai salvar. Dou Enter, ó, salvou esse arquivo, ele escreveu aqui embaixo, ó, Docker new, tá? 3 linhas aqui, foi escrito aqui, ok? Mas eu quero sair desse arquivo. ESC, 2 pontos, Q, certo? Q é para sair. Se eu dou exclamação aqui, ó, ESC, Q, exclamação, ele vai simplesmente abandonar esse arquivo aqui. Se eu quero salvar e sair ao mesmo tempo, ESC, segura o Shift, 2 pontos, W para salvar, Q para sair, exclamação, sair do arquivo, certo? Talvez um outro comando também que a gente vai utilizar aqui bastante é o comando cat, ou cat, tá? Deixa eu puxar para cá. Comando cat. Cat, o que ele faz? Ele verifica o conteúdo de um arquivo. Então, cat Dockerfile, ó, ele mostra o que eu escrevi dentro desse arquivo. E é importante a questão do salvamento, da questão do salvamento, porque, por exemplo, digamos que você, ó, apertei o ESC, fui lá para o final da linha, apertei o O, fui para a próxima linha, comecei a digitar aqui e digitei, ao invés de run, digitei assim, ó, run.
Aí quer dizer, meu arquivo não está correto. Então, ao invés de salvar, ó, o que eu faço? ESC, Q e dou uma exclamação aqui e sair. Se eu der um cat, como a gente não salvou aquele conteúdo, ele não foi modificado, tá? Então eu posso entrar novamente nesse arquivo, colocar a diretiva correta, por exemplo, vou usar aqui o copy. Vamos supor que eu estou copiando aqui, ó, copiando o app.py de Python, né? Vou copiar ele para o /app, certo? Aí, ESC, 2 pontos, né? Shift, segura o Shift, 2 pontos. Ó, ESC, segura o Shift, 2 pontos. W para salvar, Q para sair, exclamação. Tô fora aqui do arquivo, tá? Com esses comandos, tá? Basicamente você vai conseguir acompanhar todas as aulas em que a gente precise executar comandos Linux e que para você não ficar perdido aí durante as aulas, ok? A gente se vê então nas próximas aulas.